Voltamos. Vambora? Pau na máquina? Vamos junto. Gurizada, o negócio é o seguinte. A amplitude térmica é a diferença, então, entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, não é? Então, você vai pegar a temperatura máxima no decorrer do dia mais quente do ano e vai fazer uma média com o dia mais frio, você vai ter amplitude térmica. Você pode fazer também diária. De uma forma diária, a maior discrepância em amplitude térmica fica em áreas desérticas. Em áreas desérticas, você vai ter essa maior discrepância. Tudo bem? Agora, vamos partir já mais especificamente para quê? Para a questão climática. O que é o clima? O clima é o conjunto de todos os fenômenos meteorológicos. Isso é o clima, tudo bem? Não confundir com o tempo. O tempo é um estado momentâneo do clima, é o clima num dado momento. Concorda comigo? Então, por exemplo, agora a situação olhando de fora aqui, não dá para vocês verem, o tempo está parcialmente nublado. Mas o nosso clima é tropical típico, verão chuvoso, inverno seco. É o clima característico da parte central do Brasil, é da cidade de onde eu estou falando, que é Campo Grande. Tudo bem? Capital do Mato Grosso do Sul. O clima aqui é tropical típico, verão chuvoso, inverno seco. Compreende isso? Agora vamos destrinchar esse questionamento relacionado ao clima, tá? Vamos lá. O clima, ele é formado basicamente por elementos e fatores. Elementos e fatores. Se eu pegar o clima e dividi-lo, eu vou dividi-lo dessas duas maneiras, elementos e fatores. Elementos são aqueles que formam o clima. Fatores são aqueles que interferem nos elementos. Elementos são aqueles que formam o clima, fatores são aqueles que interferem nos elementos. Tudo bem? Olha só, elemento. Em qualquer lugar do planeta Terra você tem temperatura, pressão e umidade. Em qualquer lugar do planeta Terra, por mais alta ou por mais baixa que seja, você tem que ter temperatura, você tem que ter uma pressão atmosférica e você tem que ter umidade. Tudo bem? Beleza? Esses três elementos juntos formam o clima. Fechou? Pá. Tá. Fatores. Fatores são aqueles que interferem nos elementos, tá? Existem basicamente 8 fatores. Cada um deles interfere de uma maneira diferente. Tudo bem? Eu separei aqui para vocês. Latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, relevo, vegetação e hidrografia. Esses 8 fatores interferem nos elementos, o que vai me proporcionar o quê? Diferentes tipos de clima dependendo de onde eu estiver. Por exemplo, se eu estiver na parte central do Brasil, como o Brasil é um país muito grande, ele tem proporções continentais, se eu estiver na parte central do Brasil, eu vou ter forte influência de quem? Eu vou ter forte influência do fator continentalidade. Ou seja, se eu estou dentro, óbvio, né, no meio da América do Sul, eu vou ter forte influência da continentalidade. Compreende? Mas dependendo da minha latitude, porque a latitude ela vai estar ligada diretamente a quê? A maior ou menor irradiação solar naquele local. Concorda comigo? Eu posso estar numa área continentalizada, geralmente as áreas continentalizadas elas tendem a ter um período mais seco, tá? Eu posso estar dentro de uma área continentalizada, mas eu posso estar sobre um lugar extremamente úmido. Aí existem outros fatores que vão implicar nessa maior ou menor umidade. Então é isso que vai distinguir. É isso daqui que o vestibulando, o concurseiro como um todo, ele tem que entender. Ele tem que entender que os fatores, dependendo do fator, ele vai proporcionar o quê? Um diferente tipo de influência. Tudo bem? Tá claro até aqui? Vamos junto? Eu vou falar para vocês de cada um dos fatores aqui para a gente poder compreender melhor, tá? Cada fatores desse aqui vai te dar uma base sobre como estruturar aquela característica climática daquela região, caracterizar como que aquela região funciona. Então preste bem atenção, vem comigo, olha só. Latitude, nós acabamos de ver anteriormente, a medida em graus de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Quanto mais próximo à linha do Equador, maior minha temperatura, menor minha latitude. Então, olha para mim, latitude baixa, temperatura alta. Latitude alta, temperatura baixa, lembra? Latitude alta, eu me afasto da linha do Equador e me aproximo dos polos. Procede? Lembra disso? Altitude. O que é a altitude? A altitude é a medida em metros em relação ao nível do mar. À medida que eu aumento a minha altitude, a minha temperatura cai. Então, altitude alta, temperatura mais baixa. À medida que eu vou aumentando a altitude, a temperatura cai. Por quê, professor? Porque diminui a concentração de oxigênio, diminui a concentração de calor. Então, quanto mais próximo ao Everest eu estiver,
ponto mais alto da Terra, 8.850 metros de altitude, quanto mais próximo do Everest eu estiver, menor é minha temperatura. Concorda comigo? Então, por isso que, por exemplo, a cidade mais alta do Brasil, que é Campos do Jordão, a temperatura no ápice do inverno, ela cai bastante. O que vai me proporcionar, por exemplo, uma atividade turística ligada a cafés coloniais. E é muito chocolate, é muita cachaça, concorda? Sim ou não? Por quê? Porque o clima da cidade é tropical de altitude. Tudo bem? Então, no inverno, a temperatura tende a cair. À medida que eu aumento a altitude, a temperatura cai. Agora, para e pensa como é ruim também se eu relacionar essa altitude quando ela for muito expressiva. Há casos, por exemplo, que o time brasileiro vai jogar em regiões mais montanhosas aqui da Cordilheira dos Andes, além da temperatura cair com a altitude, diminui também a concentração de oxigênio. Então, países que jogam em grande altitude, eles já são habituados biologicamente com aquele espaço, com aquele local, com aquela condição física. Países em que jogam numa altitude mais baixa já fica mais complicado. Tá entendendo? É a mesma relação quando o Brasil vai jogar contra a Bolívia, que é muito acostumada a jogar na altitude, em Recife. Em Recife, eu estou muito próximo à linha do Equador, eu estou na beira do mar, a temperatura é muito alta, a umidade é muito grande, porque eu estou próximo ao oceano, e o oceano ainda porque tem uma corrente marítima quente. Imagina isso? Olha só. Então, a corrente marítima vai influir a altitude, a latitude, a continentalidade, a maritimidade. O que é uma região que sofre influência da maritimidade? Uma região que sofre influência da continentalidade. Maritimidade são regiões que estão à beira-mar. Regiões que estão à beira-mar sofrem muita influência do quê? Da umidade do oceano. Concorda comigo? Aqui no caso de Campo Grande, se eu relacionar com o Rio de Janeiro, as latitudes das duas cidades são muito próximas, tá? Mas Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, onde eu estou agora, e o Rio de Janeiro, que está no litoral da região sudeste, o Rio de Janeiro é muito mais úmido. Concorda comigo? Campo Grande é muito mais seco. Campo Grande tende a ter um período seco. O Rio de Janeiro tende a ser mais úmido. A própria umidade relativa do ar tem que ser mais alta em regiões litorâneas do que em áreas continentais. Em quase todos os casos é assim. Tudo bem, gente? Tá compreendido até aqui? Se não entendeu, volta o vídeo, dá uma conversão lá, volta o vídeo e a gente compreende melhor, tá bom? Então, a condição da maritimidade e continentalidade, lugares que eu vou ter maior influência da umidade oceânica, lugares que eu vou ter maior influência de períodos com maior estiagem, períodos mais secos, tá? O relevo, o que é o relevo? Como que funciona isso? O relevo é a discrepância do relevo, tudo bem? Lugares planos, por exemplo, a planície do Pantanal Mato-Grossense. Não está muito distante de onde eu estou aqui. Inclusive, eu sou dessa região. A planície do Pantanal Mato-Grossense, ela é uma área que no ápice do inverno, ela facilita a penetração de massas de ar vindas do sul. Ela facilita a penetração de massa polar vindo do sul do Brasil. Então a região tem uma cidade, a cidade mais importante da planície do Pantanal Mato-Grossense, a cidade de Corumbá. Ela sofre muito com baixíssimas temperaturas no ápice do inverno, quando a massa polar chega muito forte. Por quê? Porque a massa polar não vai encontrar nenhuma resistência do relevo. Ela consegue se deslocar de uma forma plena. Ela chega no final do seu caminho de uma forma integral. Esse deslocamento da massa polar que chega a atingir o Pantanal, a calha do Rio Paraguai, ela pode chegar até o Amazonas e gerar um fenômeno chamado friagem, no extremo oeste do Amazonas, no estado de Rondônia, no estado do Acre e num pedacinho do estado do Amazonas ali. Tudo bem? Devido ao fato de ser plano essa região. Concorda? Tá claro? Então o relevo, se ele é plano, ele facilita a penetração de massas de ar. Se ele é mais acidentado, ele dificulta isso. Entende? Correntes marítimas. A corrente marítima, se ela for fria, ela pode proporcionar a formação de deserto. Se ela for quente, ela proporciona maior o quê? Maior umidade, maior quantidade de umidade. Compreende? No caso brasileiro, a nossa corrente marítima é quente, a corrente do Brasil. No caso do litoral chileno e litoral peruano, a corrente marítima é fria, a corrente de Humboldt. Todo deserto está localizado sobre 3 condições. Geralmente ele é cercado por um relevo mais íngreme, ele está em cima de uma área que coincide com a linha dos trópicos de Câncer ou Capricórnio. A gente vai falar mais sobre isso daí posteriormente, tá? Além do que, ele também está localizado sobre e é banhado com corrente marítima fria. Essa corrente marítima fria, ela não evapora, o que não proporciona a formação de nuvens com alta concentração de umidade. Compreende o que eu estou dizendo? Tudo bem? E a vegetação e hidrografia é muito simples. A concentração vegetacional
Por exemplo, a floresta amazônica, que é um dos casos ímpares do mundo, ela lança umidade na atmosfera. Essa umidade é chamada de evapotranspiração. Essa evapotranspiração corrobora para uma maior umidade na floresta amazônica e em boa parte do Brasil, inclusive. A gente vai ver depois como é que isso daí funciona, tá? A hidrografia tende a ser rica. Você nunca foi em Manaus, você nunca foi em Teresina, no Piauí, mas qual das duas cidades é mais úmida? Com certeza é Manaus, pelo fato de que é banhada pela uma hidrografia muito complexa e por uma densidade vegetacional muito grande. Já Teresina, no Piauí, é mais seco, porque a hidrografia não é tão complexa assim e a vegetação é bem rala. É isso, tá? Aguenta aí que a gente vai ver os outros módulos sobre essa parte da aula. Fechou? Entendeu? Vem comigo. Um abraço.